É muito casal fingindo que se ama e é muito solteiro apaixonado. Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e do Nai todo dia, essa semana cheia de conteúdo, cheia de vídeo, cheia de tutorial de maquiagem pra você e aprender muita coisa comigo. E hoje eu vou mostrar uma proposta lindíssima com a minha paleta mais nova, que é essa aqui da Color Studio Beauty Glazed. E, gente, vou fazer uma proposta que há muito tempo, eu não faço, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar o tutorial, eu queria mostrar um pouquinho aqui dessa paleta, que ela é uma inspiração, é um dupe daquela paleta do James Charles com a Morphe. E, gente, é literalmente todas as cores, todas as inspirações de cores. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo comparando uma e outra, as principais diferenças que eu achei entre elas. E eu vou fazer uma proposta verde, uma sombra verde, que vai ficar muito maravilhosa, muito linda. Então acompanha o tutorial aí. Já estou com a pálpebra pronta e vou começar utilizando esse tom de verde aqui, que é opaco, mais escuro dos tons de verde. Esse aqui é o meu pincel 143 da Makeup, vou pegar uma quantidade boa e começo aplicando, no finalzinho dos olhos, bem aqui no finalzinho. E vou dando batidinhas para poder pigmentar essa cor. Eu até acho que ela pigmenta bem, tem uma cor bonita, mas aqui eu preciso aplicar uma quantidade bem significativa de sombra. Então vou dando batidinhas até pigmentar bem. E depois de ter pigmentado bem, eu vou começar, a trazer a sujeirinha que ficou no meu pincel até quase chegar ao cantinho dos olhos. Viu que eu construí um arco? E isso aqui é importante fazer só com a sujeirinha que tá no pincel e com a ponta do pincel, para não deixar marcado. Então aqui eu já começo a levar essa cor para uma área muito maior e já começo também a suavizar as bordas para tirar qualquer tipo de marcação que tenha ficado. E tiro a borda daqui também, no centro do olho, dando leves varridinhas. E agora eu vou para a segunda tonalidade de verde, onde eu vou aplicar esse bem clarinho aqui, esse verde bem clarinho da paleta, com o mesmo pincel 143, limpei ele do primeiro tom, mais escuro, e eu vou começar, a aplicar aqui nas bordas que eu suavizei desse primeiro verde que era mais escuro. E justamente para poder criar um degradê bem bonito de cores. E venho trazendo, em toda a extensão que eu usei esse verde mais escuro. E para criar uma profundidade maior dentro desse verde mais escuro que eu apliquei primeiro, eu fiz a misturinha desse marrom claro, desse intermediário e desse tom de preto. E super deu certo, eu gostei muito, ficou na tonalidade que eu gostaria. Então eu só encosto o pincel uma vez em cada uma, pego aqui o pretinho e vou no final dos olhos, dando batidinhas. Primeiro eu pigmento, eu descarrego a maior parte dessa sombra aqui no finalzinho do olho e depois começo a subir, Começo a subir fazendo um arco mesmo, para criar uma profundidade nessa região que eu tô aplicando esses tons bem escuros. E olha como essa profundidade enriquece, gente. Olha como que ficou, como que mudou a cara da sombra, né? Agora eu vou começar a fazer os acabamentos do cantinho dos olhos e criar as transições também. Com o pincel língua de gato, com a ponta bem fininha, eu tenho amado esse aqui, que inclusive foi um presente de uma aluna minha. Eu descarrego aqui, esse recorte eu tô fazendo com uma base da Pausa para Feministas, tá? Mas você pode fazer com um corretivo, com uma base, e o ideal é que ela seja mais clara do que o seu tom de pele. Então eu vou começar aqui, a depositar no interior, no cantinho dos olhos, uma quantidade maior. E venho e vou começar a fazer esse recorte com essa pontinha aqui aberta. Eu não vou começar literalmente do cantinho dos olhos, não. Ó, vou subindo. E o importante, gente, é que esse pincel tenha a ponta bem fina, justamente para te dar precisão nessa hora. Comparo a altura de um com o outro. Esse aqui eu preciso subir um pouquinho mais. Depois de ter comparado bem a altura de um do outro para tentar deixar os dois cuts bem simétricos, com o restinho que sobrou no meu pincel, eu começo a cobrir toda essa área aqui com a base e com muito cuidado aqui para fazer essa pontinha.
Eu vou com a ponta do dedo mesmo para começar a dar uma esfumada em cima da sombra, para não marcar demais. Vem com um pincel bem pequeno de precisão, esse aqui é o M213 da Morphe. E eu vou pegar esse primeiro tom de verde e vou começar, ó, a contornar esse meu cut, para deixar ele ainda mais intenso, para deixar ele ainda mais certinho, sabe? Para deixar o contorno dele, o acabamento bem bonito. Depois de ter refinado esse contorno, esse recorte do cut, eu vou começar a cobrir essa parte cremosa aqui do cantinho dos olhos. E para isso eu vou usar uma misturinha do branco e um pouco só desse tom bem amarelado, bem pastelzinho aqui. E eu peguei mesmo, foi um pincel também língua de gato, só que eu deixei a ponta dele bem fininha, um pincel bem fininho que me ajuda a encaixar bem a cor. Principalmente, olha, nesse recorte que é bem fininho, a gente precisa de um pincel com muita precisão para fazer esse acabamento. E depois de ter selado esse cantinho, só essa parte do cantinho lacrimal mesmo, eu vou cobrir esse restante da pálpebra com um tom cintilante. E eu vou usar essa cor aqui, que quando eu olho na paleta, ele parece um champanhe, né? Mas quando eu aplico nos olhos, ó, ele tem um reflexo bem puxado pro prata. É um tom bonito, mas aqui ele parece ser mais champanhe. Então, na hora que você aplica na pálpebra, meio que ele te dá uma enganada, sabe? Mas ficou com um tom bem bonito, eu gostei bastante. Eu achei que combinou muito com essa proposta verde. E olha como a sombra já vai nascendo, né? Já vai ficando bonita. Agora eu vou só refinar também esse acabamento dessa parte, porque ficou uma interrupção muito brusca entre o tom cintilante e o verde escuro. Então, com o meu pincel 136 da Dye Makeup, com o primeiro tom de verde, o tom de verde mais escuro, eu começo a dar leves varridinhas aqui num formato diagonal. Então, eu tô seguindo esse formato aqui, olha. Vou fazer o acabamento na diagonal e vou criando um esfumado dentro desse tom cintilante, para poder diminuir esse contraste que ficou. E olha que com poucas varridinhas eu já tirei aquele degrau que tinha ficado de cores e como que fica suave, como que eu criei aqui um acabamento dentro do tom cintilante. E agora vou finalizar aqui os acabamentos da parte de cima, onde eu vou aplicar um pigmento prata, com reflexo prata aqui nessa parte cintilante. Que olha como que ficou vibrante no outro olho, né? Eu achei que valorizou demais essa proposta. E o pigmento que eu vou utilizar é o Sparkle da 3. Ele tem um reflexo bem prata e vou usar a minha colinha da NYX para poder colar nessa região. Pigmento prata eu vou usar para fazer, olha, um pontinho de luz bem aqui no cantinho lacrimal, no cantinho dos olhos. E vou depositando só nesse cantinho, só para criar um brilho extra. E já que eu já tô usando o brilho, né, gente, vou iluminar também, olha, o alto da sobrancelha. Tudo com o mesmo pincel, vocês estão vendo, né? Tô bem econômica de pincel hoje. Vou dando batidinhas até pigmentar. E como eu estou viciadíssima no delineado diagonal, vou fazer esse delineado aqui no meu olho. E tô usando o delineador líquido da Catherine Hill. E eu vou fazer ele, gente, bem inclinado, do jeito que eu gosto. Eu não começo do início no cantinho dos olhos, não. Começo um pouquinho depois. E, ó, pego daqui e subo. Faço essa linha, que vai ser toda a largura, toda a inclinação que eu vou fazer desse delineado. E vou cobrindo. E o acabamento que eu sempre faço quando eu uso esse delineado diagonal é pegar um pouquinho de sombra preta, eu coloquei só na ponta do pincel e vou aqui, olha, onde termina o delineado e aplico essa sombra. Pra quê? Pra esfumar esse final. Também para não ficar aquele fim, aquela linha, sabe? Ah, ali terminou o delineado. Então eu faço esse esfumadinho, coisa simples, pouca sombra, já dá muita diferença, já deixa o acabamento da maquiagem outra coisa. E decidi aqui fazer o acabamento embaixo dos olhos antes de colar o cílio postiço. Vou usar o meu queridinho lápis preto da Suelen Makeup, que é super pigmentado.
E vou aplicar tanto na minha linha d'água, dentro da linha d'água, quanto por fora aqui, olha, da linha até a metade do olho. Porque eu também, nessa região que eu tô aplicando por fora, eu vou aplicar a sombra preta para que ela fique bem intensa, bem pretinha. Esfumo um pouco desse lápis para ele ficar mais organizado e não ficar manchado na hora que eu vier com a sombra. E com o mesmo pincel de precisão da Morphe, eu venho com um tomzinho preto e ó, primeiro deposito em cima da linha que eu fiz do lápis preto. Deposito, fixo bem essa cor, para depois esfumar as bordas. Depois que eu deixei bem pigmentado, eu começo, ó, com leves varridinhas só na borda aqui do preto da cor. Eu começo a varrer com muita suavidade para suavizar mesmo a intensidade dessa cor e vir com o verde mais escuro para criar um degradê. O mesmo pincel também, venho com o verde mais escuro, deposito em cima de onde eu suavizei o tom preto, pigmento, e depois esfumo também dando varridinhas. E agora sim eu troquei de pincel, peguei esse outro aqui que é um de precisão também, só que ele é mais gordinho, ele é um M149 também da Morphe, e peguei o tom de verde mais claro e vou aplicar, olha, na borda do verde mais escuro e vou criar esse degradê bem bonito aqui para fechar o acabamento dessa sombra maravilhosa. Máscara de cílios, essa aqui que eu tô usando é Oh My Lashes, da Nath Capello. Tô amando essa máscara, gente, é a prova d'água. E o pincel dela é fininho, do jeito que eu gosto. Tanto pra passar em cima quanto embaixo. E o modelo dos cílios que eu vou utilizar é esse aqui, um pouquinho mais discreto. Ele tem um aspecto mais natural. E engraçado que eu comprei ele pensando assim, eu vou gostar não, é bem pelado esses cílios. Mas eu amei, olha como que fica bonito, né? Então, gostei muito desse modelinho aqui. E voltei prontinha aqui pra vocês. E nos lábios eu usei o batom Los Angeles da NYX e o BT Gloss por cima na cor Denise. E eu estou encantada com essa proposta. É muito raro, essa é a segunda vez que eu faço uma sombra verde, mas eu acho tão bonito. Fica tão marcante, né? Tão vibrante. Eu acho que é uma cor maravilhosa para você usar nos olhos. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido muitas dicas aqui comigo nesse vídeo do Nai Todo Dia. E não se esquece de compartilhar, de comentar, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para você receber todos os vídeos novos assim que eu postar. E não se esquece de deixar aqui nos comentários se você usaria esta proposta numa festa, numa balada, se você gostou. E me deixem também sugestões para os próximos vídeos, para as makes que vocês querem me ver reproduzindo aqui no canal. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!